Bom dia, senhoras, desembargadora Francisca, senhores desembargadores Vieira, Bonfim e Lourival. Bom dia, desembargador Luiz Gonzaga, senhor procurador de Justiça, doutor Joaquim Lobato. Bom dia a todos. Desembargador Jamil não vem hoje. E, havendo número legal presente, o Ministério Público declara aberta a sessão, em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo emenda, está aprovada. Nós vamos, então, fazer os julgamentos. Eu não sei se o desembargador Jamil vai entrar, mas eu acho que não, que ele está em viagem. Vamos, então, anunciar o primeiro processo. Ação rescisória requerente Mearim Motos Limitada, advogado Claudeci Nunes Silva, requerido Adriana Silva Nascimento, promotor, se não é procurador, Rômulo Silva de Melo, o parecer da Procuradoria. O Ministério Público se manifesta que o processo se desenvolveu com observância das garantias processuais, constitucionais, pelo conhecimento da presente remessa, que não vai se manifestar no mérito. O relator sou eu. É uma ação rescisória juizada por Mearim Motos Limitada contra Adriana Silva Nascimento, visando a rescisão do acordo proferido pela 5ª Câmara Cível, que deu parcial provimento à apelação interposta pela autora contra a hora ré, mantendo a parte da sentença que condenou a empresa à substituição da motocicleta, objeto da lide, por da mesma espécie, nova e em perfeitas condições de uso. Após o breve relato do caso, segue a autora afirmando à luz do artigo 966, 3 e 8º do CPC, ter havido duplicidade de condenação e tentativa de enriquecimento sem causa por parte da requerida, visto que após a audiência de instrução, havida em 28 de agosto de 2018, teria requerente adentrado a concessionária e, sem assinar qualquer documento, retirou a motocicleta de lá, estando em pleno uso do veículo conforme ata notarial. Diz ainda ter havido violação à norma jurídica, nos termos do 966 do CPC, na medida em que, desde a contestação, foram trazidas questões de relevante importância atinente à decadência e ilegitimidade passiva da requerente, mostrando-se também fato inconteste nos autos que a hora ré deixou de realizar a revisão de 6.000 quilômetros, como era por ela própria informado, desencadeando a perda da garantia da motocicleta e consequente possibilidade de realização de eventuais reparos em garantia. Ao final, após pugnar pela concessão da tutela provisória de urgência, requer seja julgado procedente o pleito formulado da presente rescisória para reincidir a decisão objeto da presente, a ação no tocante à condenação da autora, a substituição da motocicleta, devendo este tribunal proferir novo julgamento da causa, estabelecendo entre aspas, estabelecendo a perda do objeto do pedido de substituição da motocicleta e revogação tácita do pleito de substituição da motocicleta. Fecho aspas. Distribuída a demanda, então, o eminente desembargador Douglas Ayrton Ferreira Amorim foi conferida a tutela de urgência para suspender a tramitação do cumprimento de sentença em curso perante a vara única da comarca de Colinas até o julgamento deste feito. Contestação, réplica. A doutora procuradora deixou de se manifestar sobre a justificativa de não existir interesse a ser tutelado pelo parquê. Foi determinada a restituição do feito às câmaras cíveis, competente para julgações decisórias de acordo nos termos do regimento interno, ponto que havia sido equivocadamente ajuizada perante a Câmara Isolada Cível. Este órgão colegiado, em sessão virtual ocorrida no período de 2 a 9 de dezembro, julgou improcedente o pleito formulado na demanda. Interpostos embargos de declaração e, após manifestação da parte contrária, foram acolhidos aclaratórios
no acordo para sanando-se a omissão, imprimindo efeito infringente, declarar a nulidade do acordo embargado, definindo o pleito de sustentação oral formulado pela embargante e determinando que a ação rescisória seja novamente julgada, desta feita em sessão, a ser realizada presencialmente ou por videoconferência. É um relatório. Tem sustentação? Sim, Excelência. Bom dia. Doutor Claudecino. Advogada concessionária Mery Motos. Com a palavra, Vossa Excelência. Bom dia, ministros desembargadores. Ao quem eu saúdo todos, a pessoa do relator, desembargador Cleones. Bom dia, Procuradoria, serventuários e demais colegas advogados que eventualmente estejam ouvindo. Me chamo Claudecino Nunes Silva, OAB Maranhão 7.623. Sou advogado da parte autora nesta ação rescisória, que é concessionária Mery Motos. Excelência, de início, só relembrar alguns fatos, agora até trazidos por eminente desembargador Cleones agora no relatório, quanto à revisão. Lá na cidade de Colinas existem duas concessionárias, que é a Mery Motos e a concessionária CN Motos. A cliente só fez a primeira revisão, a segunda revisão de 6.000 quilômetros ela não fez. Então, já de imediato, é unânime essa questão consumidor, vasta jurisprudência, é a perca da garantia, aquela garantia estendida, que, na verdade, a garantia não é ofertada nem pela concessionária, a garantia é ofertada pela fábrica. A concessionária sempre lucra quando faz a garantia, porque quem paga todo serviço de garantia é a fábrica. Então, preliminarmente, a moto da cliente, ela já estava sem garantia. Ela alega que teve desentendimento com a concessionária, mas tinha outra concessionária autorizada na cidade dela. Então, ela já entra com um processo, do meu ponto de vista, sem legitimidade para pleitear o direito. Durante a instrução processual, ela pegou, acredito que após a sentença, ela adentrou a concessionária abruptamente, de forma ríspida, e simplesmente levou a motocicleta dela. E a gente ficou sem documentar isso, a gente só foi conseguir documentar que ela levou a motocicleta dela dentro dos autos com muita dificuldade através de uma ata notarial. Eu tive que me deslocar ao cartório de Colinas, explicar para o tabelião, e foi feito uma ata notarial, onde o tabelião foi no trabalho dela e identificou que ela estava com a moto. Entende isso? Eu entendo isso como uma renúncia tácita ao direito dela, do pleito de substituição. No que tange aos danos morais, a concessionária pagou os danos morais. O dano morais foi 5.000 e o tribunal reduziu para 2.000 e a concessionária pagou os danos morais. Mas quanto à substituição da motocicleta dela, ela, no curso do processo, adentrou a concessionária, está registrada através de ata notarial e levou a motocicleta de volta. Então, uma cliente está aí, a motocicleta dela é de 2016, a cliente está aí 7 anos utilizando a motocicleta, sem demonstrar nenhum problema. Depois disso, não tem mais nenhuma reclamação dela quanto à concessionária. Recebeu dano moral, a motocicleta estava fora da garantia e a concessionária está se sentindo penalizada duplamente. Eu queria a permissão de Vossa Excelência para mim ler um pequeno trecho aqui de uma decisão da turma recursal de Presidente Dutra num caso idêntico. Abre aspas, onde diz: a sentença hostilizada incorreu em nítido erro material ao considerar que a demandada ao recorrente encontra-se na posse da moto há cerca de 4 anos, porquanto, como dito a Lures, a recorrida que encontra-se na posse da moto desde a entrega voluntária apresentada, de modo que a sentença deve ser integralmente reformada a fim de afastar a condenação da recorrente a pagar a recorrida o valor da motocicleta e manter a recorrida na posse do bem, a qual já detém. Então, essa foi uma condenação semelhante, que a cliente pegou a moto, foi receber a moto voluntariamente e foi afastada dessa condenação. A concessionária entende que é uma condenação em duplicidade, até porque ainda hoje, ela está com a motocicleta, está usando a motocicleta durante esses 7 anos, e a sentença manda entregar uma moto nova para ela. Então, é uma situação muito complicada de se entender
essa situação. Essa questão da ato notarial, que ela pegou a moto na concessionária, foi um fato posterior, o que justifica no artigo 966, se não me falha a memória, inciso 3, que é um fato novo. Foi um fato novo após esses autos. Então, assim, queria pedir o entendimento e a compreensão dos eminentes desembargadores em conhecer e dar provimento à presente ação rescisória, a fim de não condenar em duplicidade a empresa Aeromotos, posto que quem deu causa a toda essa situação, a todo esse imbróglio, com atitudes imprudentes e precipitadas, foi a própria ré, no caso dessa ação rescisória, que se deslocou à concessionária e está no uso da moto durante 7 anos. Pede deferimento. Obrigado, Excelência. Doutor Lobato. Fernão? Senhor presidente, bom dia. Senhor desembargador, bom dia. Advogado que se encontra na tribuna. O parecer já posta nos autos, eu mantenho integralmente, doutor Cleoncio. Obrigado. Ok. Senhores, o feito encontra-se embasado nos incisos 3º, 5º e 8º do artigo 966 do CPC. A decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando o resultado de dolo ou coação da parte vencedora, em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes a fim de fraudar a lei, violar manifestamente norma jurídica, foi fundado em erro de fato verificado no exame dos autos. A jurisprudência e a doutrina dizem que a ação rescisória é via de exceção, e somente cabível nas hipóteses expressas do sobretítulo dispositivo, e como tal só admite interpretação restritiva, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Partindo dessas premissas, sem necessidade de delongas, verifico não merecer guarida o pleito rescisório formulado pela empresa requerente, pois no caso em tela, resta claro, não se encontrar presente quaisquer das hipóteses apontadas pela autora, seja no tocante à condenação da empresa à substituição da motocicleta, artigo 966, 3 e 8º, e sob o argumento de que o veículo já estaria na posse da ré desde 28 de agosto de 2018, com base no inciso 5º do 966. Embasada nas alegações de decadência e ilegitimidade passiva da requerente, exaustivamente rechaçada nos autos. A autora sequer ocupou-se em especificar situação capaz de demonstrar que a decisão excedenda teria resultado de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida, ou ainda de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei, sendo que tal hipótese pode ser apta a ensejar a rescisória. Somente se configura quando comprovada cabalmente a utilização de expedientes e artifícios maliciosos capazes de influenciar o juízo do magistrado, o que não se verifica na situação em tela. Transcrevo jurisprudência. Ademais, de melhor sorte não gozam as teses de erro de fato verificável do exame dos autos e violação manifesta à norma jurídica, na medida que as alegações da autora também não são hábeis a configurar a presença de tais hipóteses autorizadoras da rescisão do julgado. Transcrevo jurisprudência do STJ. E assim, observo que a empresa autora, ciente de não caber tais discussões em sede de rescisória, por não configurar quaisquer das hipóteses legais, inclusive apresentou impugnação ao cumprimento de sentença nos autos originários, usando os mesmos argumentos atinentes à suposta retirada da motocicleta, o que será alvo de apreciação pelo juízo da primeira instância, de forma a ratificar que o presente feito rescisório está sendo utilizado erroneamente como substituto do remédio processual correto para discutir as questões ora suscitadas. Assim, julgo improcedente o pleito formulado na presente demanda rescisória, revogando a liminar concedida pelo relator anterior no ID de número e condenando a autora às custas processuais e pagamento de honorários e sucumbência que arbitra em 10% sobre o valor da causa. Nos termos do regramento no 85 do CPC, deve se revestir em favor da requerida, caso seja em procedência julgada à unanimidade, observando o artigo 974. É meu voto.
Desembargadora Francisca. Desembargador. Desculpa, foi. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, desembargadora, é um prazer vê-la. Igualmente. Como foi encerrando? Foi tranquilo. Eu disse que a senhora já lançou sua candidatura para daqui a 20 anos. Viva estiver. Depois eu digo aqui. Foi entrega de títulos, né? As comunidades, 723 famílias. Quantas famílias? 723. 723? Foram 2 comunidades, São Bento e Santo Antônio, mas lá tem mais 32 comunidades. Gente, São Bento está feliz e Santo Antônio mais ainda. Ainda tem mais 32 comunidades e eles são descendentes de quilombola. Foi depoimento das pessoas lá. Olha, São Benedito, São Bento e Santo Antônio vão casar essas moças todas que se tornaram proprietárias de suas casas, de suas terras. Pelo menos tem seu título, né? Claro. Já é um grande começo. E vão casar em separação de bens, que não são bens também. E uma luta, né, de anos, né? Então, eu fico feliz que quando começou esse projeto fundiário, eu estava na corregedoria com a desembargadora Nelma e os demais desembargadores Marcelo, desembargador Paulo Welter e desembargador Frois continuaram esse projeto. Fiquei muito feliz, nunca participei ao vivo, nunca tive essa alegria, fiquei muito feliz em ver esse projeto tão maravilhoso indo em frente, né? Que continue projetos bons que sejam continuados nas novas administrações. Então, desembargador Lorival, desembargador Vieira, colega Bonfim, desembargador Bonfim. Então, acompanhe Vossa Excelência. Obrigado, desembargador Bonfim. Senhor presidente, eu acho que a parte autora está querendo rediscutir a matéria de apelação. Eu vou acompanhar integralmente o voto de Vossa Excelência. Desembargador Vieira. Acompanhe, presidente. Desembargador Lorival. Eu acompanho também, Vossa Excelência. A unanimidade julgada improcedente a rescisória. Segundo processo... Esqueceu de mim, Luiz Gonzaga. Ô, desembargador Luiz Gonzaga, eu fiquei olhando para cá, desculpa. Desembargador Luiz Gonzaga... Eu também estou de acordo com Vossa Excelência. Obrigado, desembargador. Unanimidade, julgado improcedente a rescisória. O desembargador, o segundo processo... Desculpe, desembargador Gonzaga, eu fiquei sem jeito aqui. Oi, Excelência. Até logo. Bom trabalho. Bom dia. O segundo processo é uma rescisória, mas o relator desembargador Jamil, que se encontra viajando e, nesse momento, não pode participar via videoconferência. O terceiro é um agravo interno numa ação rescisória, agravante Joaquim Antônio Seixas Reis Sanches, advogado Josenilton Santos Lemos Júnior, primeiro agravado Estado do Maranhão, procurador Gustavo Cesário Saboia de Almada Lima, segundo agravado Olímpio Souza Lopes Filho, advogado Fabrício Lima Maia. Eu sou o relator. O advogado está presente? Está aqui na minha frente. Joaquim Antônio Reis Santos, depois o agravo interno, com vista à reforma de decisão monocrática exarada nos autos desta rescisória, por ele ajuizado contra o Estado do Maranhão e Olímpio Souza Lopes Filho, ora agravados, que julgou distinto o presente feito sem resolução de mérito, conforme no artigo 4854 do CPC, combinado com o artigo 551, caput do regimento interno, por carecer o autor de interesse processual, haja vista não se enquadrar a quaisquer das hipóteses de cabimento da rescisória apontadas na inicial, artigo 966, 5º e 8º do CPC. Após afirmar a tempestividade e cabimento do recurso, segue o recorrente fazendo breve relato do caso e sustenta, em suma, a efetiva existência de interesse processual do agravante na causa, tendo a ação rescisória preenchido todos os requisitos de admissibilidade da espécie, na medida em que ajuizada dentro do prazo de 2 anos, bem como no tocante à legitimidade, nos termos do 967-2 do CPC, além de que os fundamentos da decisão agravada que encampou
o parecer da Procuradoria, segundo os quais o recorrente autor deveria ter ajuizado a ação autônoma e que a rescisão do acórdão, objeto da rescisória, não lhe garante ampliação de jornada, não se sustenta na medida em que, havendo apenas uma vaga, seria necessário reconhecer primeiramente que o recorrido Olímpio não teria direito, pelo que diz não a rescisória apenas cabível, mas também o único remédio jurídico previsto em lei apto a decidir com segurança lide em tela, sem qualquer prejuízo às partes. Argumenta ainda que a situação em análise se enquadra perfeitamente ao disposto nos incisos 5º e 8º do CPC, do artigo 966 do CPC, oportunidade que reitera toda a tese já alegada na exordial da demanda rescisória e assevera não ter havido alegada inércia do autor agravante, além de que a falta participação do agravante na ação da qual foi prolatado o acordo recidendo afronta ainda o devido processo legal. Artigo 5º, inciso 54 da Constituição Federal. Com base em três alegações, pugna agravante pela reconsideração da decisão e, caso não se exista o entendimento, pede o encaminhamento do recurso à apreciação do órgão colegiado, a fim de ser conhecido e provido, reformando-se a decisão agravada nos termos da requeridos nas razões do ID. Contra razões do segundo agravado, o Estado do Maranhão apresentou sua resposta recursal no ID. Esse é o relatório. Pois não, doutor? Obrigado, senhor presidente. Joanilton Santos Lemos Júnior, OAB Maranhão 6070. Excelentíssimo senhor presidente, relator, excelentíssimo senhor desembargadores, senhora desembargadora, excelentíssimo senhor procurador de justiça. Excelências, eu posso sintetizar a minha sustentação oral na seguinte frase. Para um candidato que passou em segundo lugar no certame ficar com a vaga de quem passou em primeiro lugar, é essa a resposta que este colegiado dará neste julgamento, claro, se superado o juízo de admissibilidade da rescisória. Então, trata-se de ação rescisória juizada por Joaquim Antônio Reis Santos contra o Estado do Maranhão e Olímpio Souza Lopes, com vista a rescindir o acordo proferido pela 5ª Câmara Civil, que negou o provimento à apelação civil número TAR, que julgou procedente o pleito formular na ação de procedimento comum ajuizada pelo requerido Olímpio contra o Estado do Maranhão para anular o efeito da portaria número tal. Bom, fatos. Estado do Maranhão abre um certame para prorrogação de jornada de trabalho para professor de matemática no município de Anajatuba. Existia apenas uma vaga para aquele município. Feito o certame, realizada a prova, o agravante, autor desta rescisória, passou em primeiro lugar. Tá? E um dos requeridos, que é o outro professor implicado, passou em segundo lugar. O que acontece? O requerido fez uma denúncia junto à SEDUC, alegando que o requerente tinha uma segunda matrícula na rede municipal, também como professor, e como o tal do certame previa que não poderia exceder 60 horas de aula, ele não teria condições de ficar com o cargo, né? E realmente, comprovada essa situação, a SEDUC cancelou a nomeação do autor dessa rescisória. Mas é curioso, esta denúncia, o segundo colocado no certame, representação rescisória, embora denunciado essa situação, ele tinha a mesmíssima situação. Ele também tinha uma segunda matrícula numa situação mais no município de Itapecuru-Mirim. Nós sabemos que os cargos de professor são acumulados, desde que haja compatibilidade de horário. Ora, o decisor tinha uma segunda matrícula no mesmo município de Anajatuba. E o segundo colocado nessa rescisão tinha uma segunda matrícula em Itapecuru-Mirim. Uma situação ainda mais exata. Então, ele fez essa denúncia, foi estava em primeiro lugar, quando que apurou tinha uma segunda matrícula, também cancelou sua nomeação. O que ele fez? Ingressou em juízo, impugnando essa limitação das 60 horas, que realmente é ilegal. Ele tinha passado em segundo lugar, não citou
o decisória como litisconsorte passivo necessário, que tinha que ter citado, e foi necessário. Diante desse cenário, o autor rescisório, tomando conhecimento que ele conseguiu judicialmente, ele inventou prestação rescisória. No parecer da Procuradoria de Justiça, que foi encampado por Sua Excelência o relator, entendeu que havia rescisória que seria concordada. Ora, mas a lei civil, ela é clara. Artigo 967, em seu segundo CPC. Intimidade para o rescisório, o terceiro juridicamente interessado. Ora, quem é juridicamente interessado? É um terceiro que tem sua esfera jurídica atingida, que no caso da passou em primeiro lugar. Então, manifesto, é patente. E não existe um lugar melhor para discutir essa questão com segurança do que na ação rescisória. Por quê? Neste mesmo processo estão os dois implicados e o Estado. Quer dizer, está se jogando com clareza se decidir essa questão com segurança jurídica. Porque disse o procurador de Justiça, ele deu. Não pode iniciar, só existia uma vaga. Então, se ele fez uma ação própria e consegue sucesso na ação, quem é essa conta? Ora, que se uma vaga professor de matemática e você avisa duas ações de procedência, quer dizer, alguém fica centrado por lá. Porque só se dá um professor. Né? Quem paga essa conta? O Estado do Maranhão. Então, nada dessa ação rescisória foi avisada dentro do prazo de 2 anos, né? Que todas as partes implicadas estão tendo o direito de se manifestar por segurança. E eu tenho certeza que o que tem que prevalecer nesse caso é a meritocracia. Eu estou com um pedido de desembargo que logo concurso público dificílimo pela meritocracia. Tiveram suas promotores por meritocracia. Então, que a entendida, né, quanto ao capítulo da rescisória, que por um de rigor no conhecimento dessa rescisória, se vai chancelar que a segundo lugar fique com a vaga de quem passou em primeiro, sendo que toda oportunidade para se manifestar no processo. O referido, a tentativa de criar fato, disse na sua contestação que não é princípio. Isso não foi objeto do estatuto da FUDUC. Isso independente do curso. Quando o tribunal fazer, notificou um dos casos e isolou desse caso. Então, isso não tem o requerido já tive de mais uma vez induzir o judiciário. Excelência, pelo Procurador de Justiça, que o da rescisória dormiu no ponto, que ele deveria ter ingressado lá em ação própria. Não. Ele não. O objetivo foi ele teve que cancelar, porque tinha uma outra matrícula. O segundo lugar só cancelado porque tinha 2 matrículas. Então, né, achou que era. Quando tomou conhecimento que o no judiciário e não se deu consórcio o processo todo publicados. Então, e espero que o Estado, né, o caso né, e as excelências é que junto essa ação rescisória, cindido o acordo
de ter a sua medida, né? Só que para que nessa carta não precisa sair, porque só tem uma vaga. Então, eu esclarecimentos, pensar que Sua Excelência o relator acordo com a justiça. Muito obrigado. Fabrício, com a palavra. Bom dia, estão me ouvindo? Cumprimento os doutores desembargadores, na pessoa do desembargador relator, do Cleones. Igualmente cumprimento o Ministério Público, o seu representante, o servidor da Justiça, colegas advogados. Sou Fabrício Maia, OAB 20.258. Aqui o autor quer utilizar como, não sucedendo recursal, mas sucedendo um processo inteiro a ação rescisória. Não caberia, em relação à ação acessória, a rediscussão do mérito se o meu cliente, o Olímpio Souza Lopes Filho, ele teria ou não direito. O certo seria, como o próprio Ministério Público disse, assumir, ingressar com outra demanda judicial em primeira instância, para ser rediscutido o seu direito. E pretendo não ser muito extenso, né? E respondendo à situação que o advogado da parte autora citou quanto ao mérito, né, que ele não chegou a citar que quando da posse do autor de início do cargo, ele estava em cargos inacumuláveis. Ele estava assumindo um cargo não só de professor, que de fato 2 cargos de professores são acumuláveis, mas no momento da posse, que foi discutido no mérito da ação rescindenda, ele assumiu um cargo na prefeitura do município, que ele atua, mais cargos inacumuláveis. Portanto, o entendimento do réu, conforme o parecer do Ministério Público, é de que sequer deva ser conhecido a ação rescindenda. Ação rescisória. Realmente isso, Excelência. Não existe parecer do Ministério Público, que é agravo interno. Senhores, não obstante as razões recursais e a brilhante sustentação, o agravo interno não merece ser acolhido, por quanto os argumentos trazidos pelo ora agravante não se constituem hábeis a autorizar a reforma da minha decisão. Eu disse nessa decisão que não resta dúvida de que a demanda interna carece de interesse processual. A ação rescisória foi ajuizada contra o acórdão proferido pela 5ª Câmara desta Corte, que negou provimento à apelação havida contra a sentença que julgou procedente o pleito formulado na ação de procedimento comum ajuizada por Olímpio Souza Filho contra o Estado do Maranhão para anular uma portaria garantindo o direito de retornar à jornada de 40 horas semanais, com todas as vantagens e pagamentos do retroativo, tendo o acordo recorrente embasado o feito nos incisos 5º e 8º do artigo 966, que assim dispõe: a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida, violar manifestamente norma jurídica, for fundada em erro de fato verificável no exame dos autos. Tanto a jurisprudência como a doutrina diz, e eu já repeti no julgamento anterior, que a ação rescisória é via de exceção somente cabível nas hipóteses expressas do sobretítulo dispositivo 966 do Código de Processo Civil, e, como tal, só admite interpretação restritiva, não podendo ser utilizada em hipótese nenhuma com sucedâneo recursal.
No caso, verifiquei, como bem ressaltado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, na apelação, carecer o recorrente autor de interesse processual, nos termos do 4856 do CPC, pois está claro não se encontrar presente quaisquer das hipóteses de cabimento da rescisória apontada no 9665 e 8º do CPC. O interesse processual constitui-se uma das condições da ação a qual está relacionada à aptidão do provimento solicitado para proteger e satisfazer direito material invocado, cabendo ao autor da demanda escolher o procedimento e o provimento adequados à situação fática deduzida. É o interesse e a adequação. Na situação dos autos, alegou o agravante na inicial da demanda, em resumo, que, tendo ele e o réu Olímpio sido aprovados, respectivamente, em primeiro e segundo lugares, no certame interno da Secretaria de Estado de Educação, para ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, que é um concurso interno, uma seleção interna da Secretaria de Educação. Eles já eram professores de 20 horas e precisavam ampliar para 40 horas. Toda a discussão gira em torno dessa seleção interna, para ampliação de jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, na qual foi oferecida apenas uma vaga para o cargo de professor de matemática, município de Anajatuba, acabaram ficando impossibilitados de obter reenquadramento antes deferido, pelo fato de ambos extrapolarem o limite de 60 horas semanais previsto no edital. O réu Olímpio Souza Lopes Filho, inconformado com a decisão administrativa, ajuizou demanda contra o Estado, conseguindo decisão favorável para anular a portaria do Estado do Maranhão, da Secretaria de Educação, garantindo o direito de retornar à jornada de 40 horas semanais, com todas as vantagens e pagamento do retroativo. E foi essa decisão que foi confirmada. Bom dia, coronel. O senhor está indo tão elegante assim para onde? Bom trabalho. E foi essa decisão confirmada no acordo atacado na presente rescisória. Prescrevo que, afinal, seja julgada totalmente procedente a presente rescisória, para que este tribunal rescinda o acordo transitado em julgado, para que as câmaras cíveis reunidas exarem novo pronunciamento. Desta feita, reconhecendo o direito do autor a imediata ampliação da jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais, na condição de ocupante do cargo de professor de matemática da rede estadual do ensino público lotado no município de Anajatuba, nos termos do edital 6/2016 da Secretaria de Educação do Estado do Maranhão, determinando o seu pagamento das diferenças devidas desde o regular cancelamento de sua nomeação até o efetivo restabelecimento da ampliação de jornada, valores a serem apurados e liquidação de sentença. Fecho aspas. Ocorre que a anulação do acordo, objeto da rescisória, de sanção garantia a rescisória de ampliação de jornada e pagamento de retroativos, que é o pedido dele. Foi até ia ter ajuizado a ação contra o Estado do Maranhão à época, como restando assim que o processo judicial solicitado não tem entidade para proteger e satisfazer direito do, sendo que os argumentos alegados não configuram fato verificável no exame dos autos. Então, manifesta a nota jurídica que é a decisão do julgado. É que, não hipótese de se for reincidido esse acórdão, retirando o senhor Olímpio da primeira colocação, seria necessário que o agravante afastasse o ápice que o impediu de obter a criação de jornada à época, pois nada adianta anular a primeira colocação se o agravante não anular os efeitos da portaria que o impediu de exercer tal direito.
E eu não posso fazer aqui nessa rescisória. Essa rescisória só teria que anular o acórdão da Câmara, que deu ao Olímpio, ao Olímpio o direito. Mataria o direito do Olímpio, mas não ia garantir ao Joaquim os direitos que ele quer, inclusive direitos retroativos. Mesmo de ser rescindido o acordo, retirando-se o Olímpio da primeira colocação, seria necessário, certo? Nesse sentido, seguem precedentes, inclusive do STJ, conforme transcrevo e destaco. A manifesta violação da norma jurídica modificadora da ação rescisória se dá quando houver no processamento e no julgamento da ação original clara ofensa à norma jurídica. Ofensa essa constatável de plano da simples leitura da norma e de sua comparação com o conteúdo dos autos e sem qualquer esforço interpretativo. No caso, não vislumbra a violação da norma jurídica. Mas, quando há interpretação divergente de texto legal ou constitucional, não há como falar em manifesta violação da norma jurídica. Ao contrário, que entende o autor, a sentença não está fundada em erro de fato, verificável do exame dos autos, na medida em que a análise de prova e interpretação dessa sua valoração não constitui situação ensejadoras do erro de fato. Transcrevo mais jurisprudência. O parecer do Ministério Público, constante no ID, cujos fundamentos também adotei como parte integrante da decisão que está sendo agravada, diz, é longo o parecer, e eu vou ler algumas faces. Sucede que, pela análise apurada dos autos, reconhecimento da carência da ação por falta de interesse processual, na modalidade adequação e medida que se impõe, uma vez que o autor não demonstrou a ocorrência das hipóteses legais invocadas capazes de fundamentar a rescisão do julgado. Com efeito, em relação ao primeiro argumento de manifesta violação à norma jurídica, por suposto acúmulo ilegal de fatos, e inobservância da necessária formação de lícitos consórcios nos autos da ação rescisência, vislumbra-se que não assiste a razão recorrente, porque, consoante se infere dos elementos contidos nos autos, o Tribunal Maranhense pautou-se em provas robustas formuladas pelo então autor Olímpio, ora demandado nos autos do processo, reconhecendo a compatibilidade horária entre atividades desempenhadas pelo servidor e, por conseguinte, a ilegalidade do ato administrativo que concedeu seu reenquadramento na jornada de 40 horas. É o que foi discutido nos autos, quando ele pedia a nulidade da decisão da Secretaria de Educação. Não se discutiu outra coisa, porque que tinha que chamar. Continua o Ministério Público, não há que se falar em violação do 37 da Constituição, uma vez que o acordo reincidendo converge com o que disciplina o texto constitucional acerca da possibilidade de acumulação remunerada de 2 cabos de professor, desde que haja compatibilidade de horários. Isso é o que foi discutido. Assim, senhores, eu estou reafirmando os argumentos demonstrados no despacho inicial para extinguir a ação rescisória por descabimento, falta de interesse de agir ante a inadequação da via eleita, rejeito o pedido de reconsideração formulado pelo agravante, mantendo em consequência a decisão agravada, submetendo, porém, o julgamento dessas câmaras. E, sendo unânime a votação, aplico fixo a multa em favor da parte agravada no imposto de 1% sobre o valor da ação atualizada da causa e reputá-la suficiente à finalidade prevista. Esse é o meu voto. Desembargador Bonfim. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora desembargadora Francisca Galiza, eu realmente fiquei muito na dúvida em relação a esse processo, desembargador Cleones. Pela excelente sustentação oral, né? De antemão a gente vê o segundo colocado, né, a ferir, né, a colocação do primeiro. Mas, entretanto, vendo o voto de Vossa Excelência, eu compreendi bem, porque o que aconteceu? O segundo foi mais esperto e pediu, né, que simplesmente aumentasse a carga horária, né?
que era limitado pelo edital, fazendo em seguida, com a decisão judicial, aumentar a sua carga horária, entendeu? Que o outro dependente deveria ter feito. Então, não tem nenhuma dúvida, acompanho Vossa Excelência, não. Desembargadora Francisca. Seríamos pedir visto ou não, em virtude mais. Tem cópia aqui do processo ali. Parabéns, doutor, pela sua belíssima defesa. Mas, diante da gente entender o que se refere, o outro entrou primeiro, o senhor Olímpio, e se tratou só realmente da portaria, acompanho Vossa Excelência. Desembargador Vieira. Acompanho, presidente. Desembargador Gonzaga, não esqueci Vossa Excelência. Tá certo. Muito bem, presidente. Cumprimentando a todos aí dessa vez, desejando um bom fim de semana. Mas eu também acompanho Vossa Excelência. Desembargador Lorival. Acompanho Vossa Excelência. Ao tratar do provimento grave, nos termos do voto do relator. Bom dia a todos, bom final de semana, Deus abençoe a todos, bom mês de setembro.